Na Terra, tudo parece obedecer a um ciclo. O Sol nasce e se põe. As estações se repetem. Os planetas giram em órbitas previsíveis. Estamos acostumados a esse ritmo, a essa sensação de que o cosmos é uma máquina bem organizada. Mas às vezes, o universo nos lembra que nem tudo segue padrões estáveis. Do espaço interestelar, regiões distantes, inalcançáveis até mesmo pelas nossas sondas mais avançadas, surge um visitante inesperado. Seu nome, 3I Atlas. Um cometa que não nasceu aqui e que agora cruza nosso sistema solar em uma trajetória de mão única. Diferente de qualquer astro local, ele passará apenas uma vez diante de nós e depois desaparecerá para sempre. Até aqui, o Atlas já intrigava cientistas com suas cores incomuns e oscilações imprevisíveis. Mas recentemente trouxe um espetáculo ainda mais surpreendente. Um fragmento inteiro parece ter se desprendido do núcleo, flutuando pelo espaço como se fosse um companheiro de viagem. Cometas interestelares não aparecem todo dia, e observar algo assim é como receber uma cápsula de tempo de outra estrela, uma chance rara de estudar mundos que talvez nunca mais possamos alcançar. Vale a pena acompanhar cada detalhe. Afinal, quando compartilhamos essas descobertas, criamos juntos uma comunidade que olha para o céu com curiosidade, transformando mistério em conhecimento. Se inscreva no canal, nos ajude com seu like. Isso é importante para o nosso crescimento. O 3I Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025 pela rede de telescópios Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Apesar de o nome sugerir novidade absoluta, o Atlas é fruto de uma iniciativa mais antiga, um sistema automatizado com unidades no Havaí, no Chile e na África do Sul, capaz de varrer quase todo o céu noturno a cada 24 horas, em busca de objetos próximos da Terra. A classificação 3I não é casual. Ela significa que este é o terceiro objeto interestelar confirmado pela astronomia moderna. Depois do asteroide enigmático Oumuamua, 2017, e do cometa 2I Borisov, 2019. Mas há uma diferença crucial. Ao contrário de asteroides e cometas locais, a órbita do 3I Atlas é hiperbólica. Isso quer dizer que ele não gira em torno do Sol. Não pertence à família de corpos presos pela gravidade solar. Ele entrou no sistema solar em alta velocidade, vai atravessá-lo e depois seguirá para nunca mais voltar. Se o sistema solar fosse uma grande estação ferroviária, os cometas locais seriam trens que entram e saem repetidamente, sempre retornando em algum momento. O 3I Atlas, por sua vez, é um trem expresso interestelar. Cruza a estação sem parar, rápido, único, impossível de ser pego na volta. As medições orbitais mostram que o objeto se move a cerca de 58 km por segundo em relação ao Sol. Rápido o suficiente para cruzar a distância equivalente ao diâmetro da Terra em menos de 4 minutos. Sua aproximação máxima do Sol, periélio, acontecerá em final de outubro de 2025, a aproximadamente 1,36 unidade astronômica, UA, logo dentro da órbita de Marte. E quanto à Terra, não há risco. O ponto mais próximo será em 19 de dezembro de 2025, a 1,8 UA de distância, algo em torno de 269 milhões de quilômetros. Em termos cósmicos, podemos dizer que este visitante interestelar apenas encostará de leve em nosso quintal. Mas mesmo assim, cada observação precisa ser feita com urgência. Afinal, não haverá segunda chance.
Entre os primeiros detalhes intrigantes do 3I Atlas está a transformação de sua coma, a nuvem difusa de gases e poeira que envolve o núcleo. Cometas do Sistema Solar geralmente apresentam colorações previsíveis, tons esverdeados, por exemplo, ligados à presença de moléculas como cianogênio, CN, ou carbono duplo, C2. Já no Atlas, a cor variou de forma incomum em questão de semanas, tornando-se progressivamente mais avermelhada. Essa alteração não é apenas estética. Ela indica que diferentes materiais, presos no interior do núcleo por bilhões de anos, começaram a se libertar. Em termos simples, conforme o calor do Sol alcança o cometa, camadas profundas de gelo, formadas em condições que não existem aqui, estão se transformando em gás e escapando para o espaço. Estudos com o telescópio espacial James Webb confirmaram que a coma do Atlas é dominada por dióxido de carbono, CO2, em proporções muito maiores do que vemos em cometas do Sistema Solar. A razão CO2 e H2O chega a 8:1, quando em cometas típicos a água domina amplamente. Essa composição anômala sugere que o Atlas se formou em uma região extremamente fria, talvez nas periferias de outro sistema estelar, onde o CO2 pode se acumular em grandes quantidades. Cada mudança de cor é uma pista. É como abrir um cofre lacrado por bilhões de anos e encontrar dentro compostos que carregam a assinatura química de outro canto da galáxia. O 3I Atlas, nesse sentido, é um mensageiro natural, e cada átomo de sua coma é uma lembrança de que a química cósmica pode ser muito mais variada do que a que conhecemos em casa. Cometas normalmente seguem um comportamento relativamente previsível. Conforme se aproximam do Sol, aquecem e liberam gás e poeira, aumentando seu brilho de forma gradual. Mas o 3I Atlas não obedeceu a esse padrão. Astrônomos observaram variações súbitas na sua luminosidade. Em questão de dias, a intensidade da luz refletida aumentava de forma abrupta e pouco depois caía novamente. Essas oscilações não são apenas curiosidades. Elas são pistas de que o núcleo do cometa pode ser frágil, instável, talvez até em processo de fragmentação. 3 hipóteses principais foram levantadas. Jatos localizados de gás. Regiões específicas do núcleo liberam gases em surtos, como geysers cósmicos, provocando aumentos pontuais no brilho. Expulsão de fragmentos internos. Pedaços maiores podem estar sendo ejetados, refletindo luz extra por um tempo, até se dispersarem. Estrutura em pilha de entulho. O núcleo não seria sólido, mas um aglomerado frágil de gelo e poeira, suscetível a rupturas. Essa ideia é reforçada por observações do Gran Telescópio Canarias e de redes de telescópios menores, que registraram curvas de luz irregulares, mas com uma periodicidade fundamental, um padrão consistente de rotação em aproximadamente 16,8 horas. Ou seja, apesar do caos aparente, o núcleo mantém um ritmo estável, girando quase como um relógio. É como se estivéssemos diante de um castelo de areia cósmico. A distância parece firme, mas de perto percebemos que cada onda, ou no caso, cada rajada de calor solar, pode arrancar pedaços inteiros, abalando sua estrutura. Entre todas as anomalias, uma se destacou em julho de 2025, o desprendimento de um fragmento inteiro do núcleo do 3I Atlas. Imagens analisadas com processamento digital revelaram que não se tratava de poeira dispersa. Era algo mais coeso, um pedaço real, visível e persistente. A separação foi significativa. A distância registrada chegou a 18.000 quilômetros, mais que o diâmetro da Terra. Se colocássemos nosso planeta entre o núcleo principal e o fragmento, ainda sobraria espaço. E diferente de partículas finas que desaparecem em dias, esse fragmento continuou visível por mais de 2 semanas, sugerindo que era formado por material sólido, não apenas gelo sublimando.
Em outras palavras, o núcleo do 3I Atlas não estava apenas liberando poeira. Ele estava literalmente se partindo em pedaços. Esse evento levantou questões importantes. Se o cometa já se fragmenta antes mesmo de atingir o periélio, será que resistirá à passagem próxima do Sol em outubro? Ou será que se desintegrará, como aconteceu com outros cometas frágeis, como o C-2019, 4 Atlas, que se despedaçou antes do encontro com o Sol? Cada pedaço ejetado é também uma oportunidade. Fragmentos expostos revelam materiais internos que dificilmente veríamos em condições normais. É como receber de graça amostras diretas do interior de um visitante interestelar. Amostras que só podemos observar à distância, mas que carregam pistas de sua formação em outro sistema estelar. Detectar esse fragmento exigiu muito mais que boa sorte. Foi preciso um esforço técnico e global de observação. Astrônomos usaram técnicas avançadas de processamento de imagens, capturaram o cometa em diferentes filtros de luz, alinharam centenas de frames, subtraíram estrelas de fundo e realçaram detalhes tênues. Em alguns casos, o fragmento só se tornou visível depois dessa manipulação cuidadosa. A olho nu, ou mesmo em imagens brutas, ele poderia ter passado despercebido. O telescópio Hubble, por exemplo, ofereceu imagens de altíssima resolução em julho de 2025. Elas ajudaram a limitar o tamanho estimado do núcleo principal em aproximadamente 320 metros e 5,6 quilômetros, embora a incerteza seja grande devido à refletividade desconhecida. O importante é que os dados confirmaram. O brilho adicional observado não era apenas efeito de jatos de gás, mas sim de estruturas sólidas separadas do núcleo. O Observatório Gemini South, no Chile, também foi crucial. Em sessões abertas ao público, transmitidas ao vivo, astrônomos registraram a expansão da coma avermelhada e pistas de instabilidades. Nessas ocasiões, alunos e amadores viram em tempo real o que pode ter sido o início da fragmentação. Esses esforços lembram que muitos fenômenos cósmicos estão diante de nós, mas escondidos em meio ao ruído. É preciso paciência, persistência e técnica para revelar padrões. É como restaurar uma fotografia antiga. Ao ajustar contraste e brilho, rostos esquecidos voltam à tona. Com o 3I Atlas, o processo revelou não apenas um visitante interestelar, mas também sua fragilidade. Um corpo que se desmonta diante de nossos olhos, em plena viagem pelo sistema solar. O desprendimento do fragmento não é apenas um espetáculo visual. Ele oferece pistas cruciais sobre a composição e resistência do núcleo. Se o 3I Atlas fosse um bloco compacto e rochoso, dificilmente veríamos pedaços inteiros se soltando com tanta facilidade. O fato de fragmentos se separarem sugere uma estrutura interna frágil, composta por camadas de gelo e poeira mantidas por forças tênues. Cada fragmento funciona como uma amostra natural, exposta diretamente ao vácuo e iluminada pelo Sol. Para os telescópios, é uma oportunidade rara. Analisar materiais que estavam protegidos no interior de um corpo formado há bilhões de anos em outro sistema estelar. As observações espectroscópicas confirmam que a química do Atlas é incomum. O James Webb detectou proporções de CO2 muito superiores à água, enquanto outros telescópios, como o Very Large Telescope, no Chile, registraram moléculas típicas de cometas, como o radical OH, associado à presença de gelo de água, mas em intensidades inesperadas. Essa composição reforça a ideia de que o 3I Atlas se formou em ambientes mais frios do que aqueles que deram origem aos cometas do nosso próprio sistema solar. Além disso, as mudanças na coma e no brilho do cometa ajudam a responder a uma questão central: como são os corpos que vagam pelo espaço interestelar? Eles se parecem com os nossos, apenas ejetados de seus sistemas natais,
ou carregam assinaturas químicas únicas, moldadas por condições que nem podemos imaginar? O Atlas não traz respostas definitivas, mas já mostra que há uma diversidade maior do que esperávamos. Se Oumuamua intrigou por não ter coma e Borisov se comportou como um cometa típico, o 3I Atlas surge como um híbrido, ativo como um cometa, mas com propriedades químicas exóticas. Um lembrete de que cada visitante interestelar pode ser radicalmente diferente do anterior. À medida que o 3I Atlas avança em direção ao periélio, a expectativa cresce. Sua maior aproximação ao Sol acontecerá no fim de outubro de 2025, a cerca de 1,36 UA de distância. Pouco depois, em dezembro, terá sua maior aproximação da Terra. Ainda distante, mas dentro do alcance de grandes telescópios. Isso significa que os próximos meses serão decisivos. Missões espaciais como o Mars Express e o Trace Gas Orbiter, ambos em órbita de Marte, planejam observá-lo durante a passagem relativamente próxima ao planeta vermelho, em 3 de outubro de 2025. Mais adiante, a sonda JUICE da ESA também poderá contribuir com registros. E há até a possibilidade de a Parker Solar Probe atravessar regiões da cauda do Atlas, embora isso dependa de alinhamentos orbitais delicados. Cada observatório acrescenta uma peça ao quebra-cabeça. O JWST continuará acompanhando sua coma em comprimentos de onda infravermelhos, enquanto telescópios terrestres vão medir variações de brilho e cor. O resultado é uma campanha global, coordenada entre NASA, ESA, universidades e até astrônomos amadores. Mas o tempo é curto. Assim como entrou em nosso sistema solar de forma repentina, o Atlas também partirá rápido. Até 2030, já estará tão distante que se tornará indetectável para nossos instrumentos. É uma corrida contra o relógio. E cada noite de observação pode ser a última oportunidade de captar dados valiosos desse mensageiro cósmico. No fim, o 3I Atlas não é uma nave alienígena, nem um mistério sobrenatural. Ele é algo muito mais fascinante, um mensageiro natural, vindo de regiões da galáxia que talvez jamais possamos visitar de perto. Diante de nossos olhos, ele se transforma, se fragmenta e revela sinais químicos únicos, pedaços de história cósmica preservados por milhões de anos de viagem interestelar. E mesmo sem todas as respostas, sua breve passagem nos lembra de algo essencial. O universo é muito mais diverso e surpreendente do que conseguimos imaginar a partir da Terra. Seja em sua coma avermelhada, em seu fragmento inesperado ou na precisão de sua rotação, o Atlas é um convite à humildade. Cada visitante interestelar é como uma carta enviada de longe, escrita em uma linguagem que ainda estamos aprendendo a decifrar. E a grande pergunta permanece: o que mais esse viajante solitário ainda revelará antes de desaparecer para sempre?